Olá, meus amados irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma lição da nossa escola bíblica. Aqui podendo ser chamada de escola bíblica online ou escola bíblica digital. A intenção aqui é fornecer aos irmãos que não podem vir na escola bíblica presencial, fornecer um apanhado aqui das lições, né, da nossa revista. E a nossa revista é a revista Reflexões Bíblicas, número 2, que é uma revista editada pela Convenção Batista Mineira, e nós chegamos hoje aqui na forma digital, né, lá na presencial está mais adiantado, mas aqui na forma digital, nós chegamos na lição 15, que faz parte da primeira sessão da revista, que trata sobre a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. Na lição anterior, a lição número 14, nós vimos que escribas e fariseus pediram um sinal a Jesus, ao que Jesus respondeu que nenhum sinal lhes seria dado. Jesus aponta a incredulidade deles e diz que nenhum sinal lhes seria dado, senão o sinal do profeta Jonas, né? Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra e depois ressuscitaria, né? E também nós vimos Jesus proferindo parábolas para falar sobre o valor do reino de Deus e também sobre o crescimento do reino de Deus. E hoje nós vamos ver outras parábolas, lembrando que nós estamos percorrendo os evangelhos para ver sobre a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. Então hoje nós vamos ver outras parábolas de Jesus que nos ensinam sobre o reino de Deus. E a primeira delas, meus irmãos, sem mais delongas, é a parábola do semeador. E o texto sugerido pela autora da revista é Marcos capítulo 4, versículos 1 a 20. Tem outros evangelhos também que narram a parábola do semeador, né? Incluem a parábola do semeador, mas o escolhido hoje é Marcos capítulo 4, versos 1 a 20, que diz assim: outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu em pedregais, sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos,
os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. O que nós podemos aprender, meus irmãos, com essa parábola, né, contada por Jesus? Tem algumas coisas que a gente pode aprender, né? E essas coisas são muito óbvias aí no texto, né? Primeiro nós aprendemos, meus irmãos, que tem uma semente que precisa ser semeada. E essa semente é a palavra de Deus. Essa semente não é outra coisa, essa semente que precisa ser semeada não é outra coisa senão a palavra de Deus. Nós precisamos falar a palavra de Deus. Nós, como igreja, pastores, missionários, evangelistas, os irmãos, né? Quando vão falar para alguém, a responsabilidade, aquilo que Deus ordenou é que a gente fale da palavra, a palavra de Deus. A gente pode falar de muitas outras coisas, mas aquilo que Deus ordenou é que nós falemos a palavra de Deus. Nós podemos omitir de falar sobre outras coisas, mas nós não podemos deixar, né, de falar a palavra de Deus. Então há uma semente a ser semeada e essa semente é a palavra de Deus, que é a palavra que é luz que ilumina o nosso caminho nesse mundo de trevas, né? O mundo que nós estamos vivendo é um mundo de trevas, e nesse mundo de trevas espirituais, a palavra é a luz espiritual que ilumina o nosso caminho, como já dizia o salmista, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa palavra, essa semente que é a palavra de Deus também, ela é o nosso alimento espiritual, né? Jesus, quando disse a Satanás no episódio da tentação no deserto, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele estava citando Deuteronômio 8, verso 2, onde estava sendo dito ao povo de Israel que Deus os havia deixado por um pouco de tempo padecer fome no deserto, para depois alimentá-los com o maná, para que eles entendessem que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, das suas palavras, das suas promessas. Então, a palavra de Deus é alimento espiritual, porque alimenta a nossa alma, né? E traz esse benefício espiritual para as nossas vidas, né? As nossas almas. Essa palavra que nós precisamos semear, nós aprendemos nela mesma que ela é a água que sacia, a sede que limpa. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que tenho pregado. Essa palavra também, nós aprendemos na Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra que santifica, é a palavra que permanece para sempre, como disse o profeta Isaías, né? Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E essa é a palavra que, valorizada, lida e guardada no coração, ajuda no combate ao pecado. Como disse o salmista no Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, há uma semente, entre aspas, a ser semeada. E essa semente é a palavra de Deus. Então, que nós, da Primeira Igreja Batista em Muqui e de outras igrejas, né, que porventura estejam ouvindo, todos nós tenhamos essa palavra na mão, na mente, no coração, na ponta da língua, para poder falar para alguém. Então nós aprendemos isso na parábola. A semente a qual Jesus se refere aí é a palavra de Deus, a mesma palavra que a gente deve ir, como apontou, coloca no contexto dessa mesma parábola outro evangelista, o evangelista Lucas, né? Nós devemos ir anunciando, semeando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, em todo lugar que tiver gente para ouvir. Mas também, meus irmãos, nós aprendemos com essa parábola que tem gente no mundo que não quer nem saber de Deus e da sua palavra.
Não é isso que Jesus diz aí? Jesus disse que parte da semente, sendo semeada, cai à beira do caminho. Ora, beira do caminho é uma maneira de falar acerca do coração duro em relação à palavra de Deus, né? É uma maneira de falar da pessoa que não quer nem saber da palavra de Deus. Às vezes porque não crê e às vezes porque não quer o compromisso que a palavra exige. Infelizmente, meus irmãos, tem muita gente assim. E mais infelizmente ainda tem muita gente assim até nas igrejas, né? Gente nas igrejas que se interessam por muitas coisas que a igreja pode lhes oferecer, menos pela palavra de Deus. Pelo menos não na prática, pelo menos não no sentido de ter um compromisso em aprendê-la e praticá-la. Então são pessoas perdidas dentro das igrejas. Então nós aprendemos que tem gente que não quer nem saber da palavra de Deus. É a semente que caiu na beira do caminho, né? No solo duro. Mas também aprendemos que tem gente que se interessa, mas só interessa por um tempo, até enfrentar alguma dificuldade por causa da palavra. É o solo raso, né? Tem um pouco de solo, mas junto com aquele solo, logo abaixo daquele solo, tem pedras, de forma que a planta não aprofunda a raiz. E se não aprofunda a raiz, não vinga, né? Não vai adiante. O fruto, como diz aí no Evangelho de Marcos, é um fruto temporão, né? Que não vai adiante, não dura muito tempo. E infelizmente, meus irmãos, o tempo e a história da igreja tem provado que existe mais gente assim do que nós gostaríamos que existisse. Gente que se comove com facilidade, que aceita a mensagem prontamente, mas o seu interesse vai morrendo e não há continuidade. Principalmente se tem de enfrentar qualquer tipo de dificuldade por causa da palavra. Aprendemos também, meus irmãos, que tem gente cujo interesse pelas coisas desse mundo é maior do que pelas coisas de Deus, pelas coisas do céu, né? E à medida que vão prosperando nas coisas deste mundo, vão abandonando as coisas dos céus. É o que Jesus quer dizer aí quando diz que os cuidados, riquezas e deleites da vida são como espinhos que impedem a produção de frutos, né? E nós temos exemplos positivos e temos exemplos negativos na palavra de Deus. Os exemplos positivos que a gente pode citar são, por exemplo, os discípulos que largaram tudo para seguir a Jesus. O exemplo de Zaqueu, o publicano, que disse que abriria a mão de boa parte dos seus bens para seguir a Jesus. O exemplo do apóstolo Paulo, que, tendo perdido muitas coisas, muitos privilégios por causa da sua fé em Cristo, declarou que considerava estas coisas como esterco para ganhar a Cristo. Então, nessas pessoas a palavra penetrou, aprofundou raízes e deu frutos, né? Louvado seja Deus por isso. E na vida de muitos dos irmãos também, né? Louvado seja Deus. Mas há também exemplos negativos, né? E um deles é o exemplo do mancebo de qualidade, que aproximou-se de Jesus, perguntando o que fazer para ter a vida eterna, mas quando Jesus faz o primeiro desafio para ele, né? Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me, terás um tesouro no céu. Ele sai triste. Por quê? Porque o interesse dele pelas coisas desta terra era bem maior do que pelas coisas do céu. Então tem gente assim, né? Aprendemos isso na parábola. Tem gente cujo interesse pelas coisas desse mundo é maior do que pelas coisas do céu. E aprendemos também, meus irmãos, nessa parábola que tem gente, felizmente, né? Louvado seja Deus, tem gente verdadeiramente interessada em Deus e na palavra de Deus e não se abala pela dificuldade e nem permite que a sua necessidade das, entre aspas, coisas desta vida sufoque o seu interesse pelas coisas do céu. Então, essa é a primeira parte aí da nossa lição, né? Falando sobre a semeadura, uma semente que precisa ser semeada, essa semente é a palavra de Deus, mas tem gente que não vai querer nem saber dela, tem gente que vai se interessar por um pouco de tempo, mas não vai aprofundar a raiz, porque não vai suportar, né, a perseguição, a dificuldade por causa da palavra. Tem gente que vai aceitar prontamente, mas como a planta que cresceu entre espinhos, né? Muito cedo vai ser sufocado por causa dos deleites, dos prazeres desta vida. Mas felizmente tem gente que vai receber com alegria e vai frutificar.
Agora, outra parábola, meus irmãos, nós encontramos, que está aí na nossa lição, na nossa revista, é a que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Na verdade, é mais do que uma parábola, né? Nós temos uma parábola, a explicação dessa parábola e depois mais uma outra parábola. São parábolas que vão falar, né, onde Jesus está ensinando para nós que no reino de Deus, lá no final, vai haver uma separação. Então veja aí, uma separação entre aqueles que verdadeiramente pertencem ao reino e aqueles que não pertencem ao reino. Então vamos ver aí primeiro Mateus 13, de 24 até o verso 30, que fala sobre a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, né, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E aí nos versos 36 a 43, nós temos a explicação dessa parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E aí lá nos versículos 47 até os 50, nós temos uma outra parábola do reino. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Outra parábola do reino que fala de separação, né? É semelhante a uma rede lançada no mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, Jesus contando parábolas para falar da grande separação que haverá no tempo final, né? Então, nós já vimos anteriormente, né, na lição passada, sobre o valor do reino, sobre o crescimento do reino. Vimos nessa lição os tipos de terrenos que recebem a semente do reino, que é a palavra de Deus, né? E nesses textos que nós lemos, nós vemos a separação entre aqueles que verdadeiramente participam do reino e aqueles que não participam. Estão por aí, às vezes até, mas estão no meio, às vezes até, né? Mas que não participam de verdade, como na parábola do joio e do trigo, né? Estão ali juntos, mas não participam do reino. A parábola da rede, a última que nós lemos, versos 47 a 50, Mateus 13, parece mostrar-nos figuradamente que a mensagem do Evangelho é como uma rede lançada, ou lança-rede, trazendo todo tipo de pessoas. A mensagem do Evangelho atrai todo tipo de pessoas, mas parece que tem algumas que não estão preparadas para ficar, né? E isso é uma figura do que acontecerá na consumação dos séculos, quando a separação será feita. O próprio Senhor, como grande juiz, vai separar o que pertence ao seu reino
daquilo que é antagônico ao reino, ou seja, daquilo que não pertence ao seu reino. A parábola do trigo e do joio, meus irmãos, traz para nós muitas lições. Primeiro, no campo que é o mundo, são semeados dois tipos de semente. Um tipo é semeado pelo dono do campo, o verdadeiro dono do campo, e o outro por um inimigo. Quando semeamos o que é bom, nós estamos semeando a serviço de Deus. Mas quando nós semeamos aquilo que é mal, meus irmãos, nós estamos semeando a serviço do inimigo, né? Deus é o dono do campo e nós precisamos semear. É o Filho do Homem quem semeia a boa semente, né? Mas nós também, sob a ordem dele, semeamos e temos que semear a boa semente, que é a palavra de Deus. Outra lição que nós aprendemos, meus irmãos, é que nesse mundo é inevitável que nós tenhamos trigo e joio crescendo juntos. No mundo tem trigo e tem joio crescendo juntos. É inevitável. Dentro da igreja tem trigo e tem joio crescendo juntos. Não estamos julgando ninguém e nem estou pedindo para que façam qualquer tipo de julgamento sobre a vida de alguém. Apenas uma constatação, né? Com base naquilo que Jesus disse. Tem trigo e tem joio crescendo juntos. E Jesus até nos adverte que nós não devemos nos apressar em julgar querendo separar, porque isso só Deus é capaz de fazer. Não quer dizer que nós nunca possamos aplicar qualquer tipo de disciplina, né? Temos que fazer uma separação. Aí a disciplina é cabível na igreja, né? Quando a pessoa se desvia para o caminho do erro, mas a gente não pode sair dizendo quem é joio e quem é trigo, né? Tentando separar. Não, só Deus é capaz de fazer isso. Só Deus é que conhece o interior de cada um e, portanto, só Ele poderá efetuar a separação. Uma coisa é nós aplicarmos disciplina, outra coisa é nós condenarmos as pessoas. Não podemos fazer isso, né? Terceiro, há joio e trigo no mundo e também na igreja. Já disse, né? Até já disse junto aí com a palavra anterior. O importante é eu considerar e você considerar. Eu considerar acerca de mim e você considerar acerca de você. Será que eu estou sendo trigo ou joio? Quem sou eu nesse reino aí, né? Nesse mundo em que há trigo e há joio? Quem sou eu? Sou trigo ou sou joio? E quarto, também dentro de nós pode haver joio. Até dentro de nós mesmos, que somos trigo, né, pode haver joio. Mesmo sendo trigos, mesmo sendo resgatados, nós continuamos pecadores, né? Então que nós nos aliemos, né, ao Espírito Santo de Deus, para que Ele retire da nossa vida aquilo que é joio, aquilo que foi plantado pelo inimigo, aquilo que não foi plantado por Deus, né? O que foi plantado por Deus são as virtudes, é o fruto do Espírito, né, que nós lemos lá em Gálatas, mas às vezes nós manifestamos algum tipo de comportamento, algum tipo de atitude, algum tipo de pensamento, que não foi Deus quem plantou. Então, uma espécie de joio também dentro de nós, que a gente possa contar com a ajuda do Espírito, né, para que isso seja retirado das nossas vidas. E como eu falei um pouquinho sobre a disciplina, meus irmãos, na igreja, né, que deve ser aplicada, independentemente de a gente poder julgar ou não, né, julgar, nós não podemos condenar, é diferente de julgar, né. A disciplina na igreja, que implica, né, em algum julgamento, não um julgamento condenatório, ela deve ser exercida para fins de ensino, para evitar os escândalos, tá? Evitar escandalizar o bom nome do Evangelho, o bom nome de Jesus, né? Mas ela deve ser aplicada sempre com muito amor, com paciência, sem precipitação ou qualquer sentimento de partidarismo, porque afinal de contas as pessoas são mais importantes do que qualquer coisa, do que qualquer instituição.
nós precisamos estar sempre conscientes de que nós somos frágeis e imperfeitos e de que nunca nós vamos conseguir separar verdadeiramente o trigo do joio. Por isso que foi dito aí, né? Não separa não, deixa lá para o final, lá no final separa, né? Então vamos deixar isso para o justo e perfeito juiz, né? Então essas parábolas aí que falam sobre a separação. Haverá separação. Só Deus, só Jesus, né? Ou mesmo os anjos, mas os anjos sob o comando de Deus, sob a orientação de Deus, têm capacidade para fazer uma perfeita separação. Mas vai haver lá no final, tá? Jesus diz isso aí através dessas parábolas contadas. E aí nós temos ainda um outro texto, que é Mateus capítulo 18, os versos 1 a 5, que vai falar sobre o cidadão do reino, o maior no reino dos céus, né? Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Aí Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Então, a ética do reino dos céus, meus irmãos, é muito diferente da ética do reino deste mundo, como nós vemos, né, no Sermão do Monte. A ética do reino dos céus, ela é proveniente de valores do interior do coração, que vão resultar em atitudes externas, mas provém de dentro, provém do coração. E no texto aqui de Mateus 18, 1 a 5, nós vemos Jesus diante de alguns que quiseram saber quem é o maior no reino dos céus. Quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus toma uma criança para ilustrar como deve ser o cidadão do reino dos céus. A criança, em geral, não tem orgulho. A criança, em geral, não faz discriminações. A criança, de uma forma geral, é simples e humilde na sua dependência, na sua fragilidade. Então, os que desejam o reino dos céus nas suas vidas devem se revestir dessas atitudes, tal qual uma criança, né? Então, a grandeza, segundo os valores do reino dos céus, não resulta de poder econômico, poder social. Não resulta de aparência, mas de humildade e de graça. Por isso, segundo Jesus, o maior no reino dos céus é aquele que serve a todos, ou aquele que tem a humildade de uma criança. Jesus, meus irmãos, no entanto, não está dizendo que nós devemos ser como crianças em tudo, né? Ele mesmo nos ensina a medir as consequências dos nossos atos com maturidade. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, 20, quanto ao mal, contudo, sede como criancinhas, mas adultos quanto ao entendimento. Então assim deve ser o cidadão do reino dos céus. E concluindo, meus irmãos, que como veículos do Espírito Santo, semeemos nós a boa semente, enchendo o mundo, a nossa cidade, dos valores do reino, como paz, amor e todo o fruto do Espírito Santo que nós encontramos ali em Gálatas 5:22. Que tenhamos a consciência, no entanto, meus irmãos, de que no mundo teremos também sempre sementes que não pertencem ao reino de Deus, até mesmo dentro das igrejas, né? Que não nos arvoremos em juízes, querendo separar imediatamente as más das boas sementes, porque nós somos incapazes para tal tarefa. Não quer dizer que não devamos exercer algum tipo de disciplina, como vimos, né, na lição. Tem coisas que
causam escândalo, escandalizam o bom nome da igreja, o bom nome do evangelho, o bom nome do Senhor Jesus. A igreja precisa disciplinar, mas essa separação no sentido de você é um condenado e você não, isso é só Deus quem é capaz de fazer, né? Tem uma igreja aí que faz isso, né? Até uma certa ocasião eu vivi uma experiência bem interessante, né? Quando uma pessoa, um senhor, um pai de família, que ele primava, desculpa aí, eu fui interrompido aqui, mas estava falando de alguém, da experiência que eu tive, né? Uma pessoa, um pai de família que ele primava, ele queria que a sua esposa, a sua filha, ele insistia com ela, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Eles faziam parte de uma igreja, determinada igreja, e ele queria que elas fossem. E interessante é o seguinte, mas ele não ia mais. Por quê? Porque na igreja dele tem algum tipo de coisa que a pessoa faz que quando faz, acabou. Essa pessoa está perdida. Então ele dizia assim, olha, eu já cometi esse pecado e de acordo com os anciãos lá da minha igreja, com a liderança lá da minha igreja, então eu já estou perdido, eu já fui separado, já fui desligado e não tem mais salvação para mim, então eu já estou no inferno, mas eu quero que a minha mulher e as minhas filhas vão, porque eu quero que elas sejam salvas. Então, quer dizer, ele foi julgado e condenado, né? Não podemos fazer isso, não podemos nos arvorar em juízo desse tipo. Disciplinar é uma coisa, nos tornarmos juízes assim é outra coisa muito diferente, né? Que nós tenhamos, meus irmãos, sempre o espírito de uma criança para aprender com o nosso Pai e para não nos julgarmos nunca autossuficientes. Que a nossa missão no mundo seja servir e não ser servido. A exemplo do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. Que nós sejamos o bom solo para a semente que Deus deseja plantar no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos.